Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do motor. Primeiro a gente tem que definir o que é um motor. O motor basicamente é uma ferramenta, um mecanismo que transforma algum tipo de energia em energia mecânica. Tá? Então esse X que eu coloquei seria esse algum tipo de energia. Que tipo de energia é essa? Bom, a gente pode dividir em motores eólicos, os que transformam energia do fluxo de ar em mecânica. Hidráulicos, os que transformam a pressão de líquidos, pode ser água, óleo ou qualquer outro tipo de líquido, em energia mecânica. Elétricos, corrente elétrica, energia mecânica. E térmicos, calor em energia mecânica. Certo? A gente tem aqui algumas fotos de motores eólicos, elétricos e hidráulicos. Ok? Os motores térmicos são os motores de combustão que a gente vai trabalhar mais para frente. Vamos falar um pouquinho sobre a história do motor. Começando lá em 1960, né? Huygens propôs um motor a pólvora que funcionava com cilindro e pistão. Qual era o problema desse motor? Ele só tinha um movimento, né? Estourava, acabou, não tinha mais jeito. Okay? 1794, Robert Stead ele conseguiu a patente de motor de combustão interna de 2 cilindros. Tá? 1801, Philippe Lebesgue patenteou um motor de combustão interna com mistura de ar e gás inflamado. A gente até tem os motores hoje ainda, né? Movidos a gás, movidos a hidrogênio e outros tipos de gases que a gente tem aí. 1816, Robert Stirling inventou o motor Stirling, tá? Um tipo de motor de ar quente. É esse que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Então, você esquenta de um lado e o motor gira. Tá? Ele é muito utilizado até hoje como brinquedo para crianças. Vocês conseguem achar algumas réplicas e brinquedos para comprar na internet. É um motor bem interessante. 1821, Michael Faraday construiu um motor movido a eletricidade, que é esse motor que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que você tem uma bateria ligada e um fio que fica girando em volta de um ímã. Tá? É um motor bem simples, mas foi o primeiro motor elétrico que foi desenvolvido aí. Em 1821, Cécio ele criou um motor movido a hidrogênio, né, uma mistura de ar e hidrogênio, que foi o primeiro motor a funcionar com sucesso. Tá? Em 1859, Lenor desenvolveu o primeiro, comercialmente bem-sucedido, motor de combustão interna, com um único cilindro, motor de 2 tempos, com ignição elétrica do gás de iluminação, e ele patenteou essa ideia em 1860, ou seja, um ano depois. Tá? Então, esse foi o primeiro carro bem-sucedido, o primeiro motor, desculpa, bem-sucedido que a gente teve, que é esse motor aqui, ó, tá? Que a gente tem aqui do lado. E em 1861, Alphonse Biot de Rochas, ele definiu os conceitos de um motor de 4 tempos de combustão interna, que é o que a gente vai estudar mais para frente, que é o que funciona até hoje, vamos dizer assim. Tá? Enfatizou a importância de comprimir a mistura do ar combustível antes da ignição, patenteou sua ideia em 1862, mas não conseguiu construir um motor. Ele era um visionário teórico, mas infelizmente não conseguiu construir esse motor que ele tinha vislumbrado. 1861, Nicholas August Otto, um alemão, patenteou um motor de 2 tempos de combustão interna e, em 1876, esse mesmo Otto, Nicholas August Otto, criou um motor de ciclo Otto, por ignição de centelha, 4 tempos e combustão interna. Tá? Na patente, então, foi um ano depois ele conseguiu a patente. Esse motor é o motor de ciclo Otto, que a gente vai falar mais para frente, mais conhecido como motor a gasolina. Em 1888, Nikola Tesla patenteou um motor de indução AC. Tá? E em 1893, Rudolf Diesel criou, desenvolveu, melhor dizendo, um motor de ciclo diesel, que a ignição é por compressão, também é de 4 tempos,
né, de combustão interna, e a patente veio um ano antes, ele patenteou antes de desenvolver o motor. Aqui a gente tem uma ilustração do primeiro motor de ciclo Otto que foi desenvolvido, tá? Legítimo motor Otto. Aqui a gente tem uma réplica do primeiro motor que o Tesla fez, de indução AC. Tá? Aqui é uma foto do Tesla. Aqui é uma foto do motor aberto dentro, como é que ele seria. E aqui a gente tem o primeiro motor de ciclo diesel que foi construído. Tá? Era uma máquina bem diferente do que a gente tem hoje, todos eles, é claro, porque as coisas foram melhorando, né? Com o passar do tempo, foram se aperfeiçoando. Em 1899, Ferdinand Porsche criou o primeiro veículo híbrido. Então, veículos híbridos não são novidade, eles datam lá de 1899. Assim como vocês viram também que o hidrogênio, né, ali para trás, não é uma novidade. Ele foi inventado muito antes, aí, o primeiro motor a funcionar direito era movido a hidrogênio. Em 1913, René Lorin inventou o motor a jato. Então aqui a gente tem a foto do primeiro motor Porsche, tá? Que foi fabricado nesse carro aqui. A gente tem uma réplica que foi construída depois, mais para frente, aqui é uma foto original. E aqui a gente tem o nosso motor a jato, que ele tem a entrada do ar, compressão, combustão e exaustão. Ele é um pouco diferente do que a gente tem no motor de combustão interna, que a gente vai trabalhar mais para frente. Que aqui não é um ciclo fechado, é um ciclo aberto. Ele empurra o ar com tanta força aqui atrás que faz com que o avião, no caso, que usa esse tipo de motor, é um avião, né? Ele faça propulsão. Seria como se vocês imaginassem o seguinte, como se o ar que sai do escapamento da moto ou do carro que vocês andam fosse tão forte que ele conseguisse impulsionar esse veículo. Tá entendendo? É assim que funciona esse motor aqui. Uma curiosidade sobre o motor de ciclo diesel, que eu esqueci de falar ali atrás, é que ele era movido a biodiesel, porque naquela época não existia óleo diesel. Então, o Rudolf Diesel desenvolveu um motor que era movido a óleo de amendoim. Em 1957, Felix Wankel fez o primeiro teste bem-sucedido do motor Wankel, que é esse motor aqui que vocês estão vendo, tá? Que foi desenvolvido por ele e que foi utilizado pela Mazda em seus carros até 2012. Estão vendo aqui, o Mazda vinha com esse tipo de motor, um motor bem pequeno, tá? Funciona também com ciclo de 4 tempos, que é uma foto real do motor, mas devido ao desgaste e alguns outros problemas, ele não pôde continuar na construção aí, mas foi um motor que perdurou por muito tempo aí, tá? Em 1990, a gente teve o início da fabricação dos veículos híbridos com freios regenerativos e em 1997, fabricação de carros híbridos em série, e foi o Toyota Prius, que foi o primeiro carro a ser produzido em série. Essa aqui é a foto do primeiro modelo, essa é a foto do modelo atual, né, desse ano, de 2020. E aqui a gente tem uma imagem de como é que é esses carros que são híbridos. Então, o que acontece? Ele tem um motor de combustão e ele tem um motor elétrico no meio aqui, entre o motor de combustão e o câmbio, tá entendendo? Então, esse motor elétrico aqui, ele atua quando necessário. Claro que existem outros tipos de carros elétricos, mas um padrão mais conhecido é esse aqui, onde o motor elétrico fica entre o motor de combustão interna e o câmbio. Em 1996, o motor quasi-turbine, que é uma evolução do motor Wankel, foi desenvolvido, que é esse motor aqui. Ó. Vocês podem ver que ele é realmente semelhante ao motor tipo Wankel, tá? Mas a vantagem dele é que ele pode funcionar com qualquer tipo de combustível. Não, pode funcionar com qualquer mesmo, inclusive ar comprimido, a qualquer tipo de combustível. Em 1997, Guy Negre registra a primeira patente do que viria a ser o motor movido a ar comprimido. A última patente que ele registrou desse motor data de 2015. Ele veio registrando patentes quase todos os anos, conforme ele ia melhorando esse motor. E ele chegou a desenvolver um protótipo, tá? Esse aqui é o motor dele, esse aqui é o carro que ele fez.
mas não chegou a ser comercializado. A MDI, que era a empresa que ele desenvolveu, foi vendida para a Tata Motors e a gente está na guarda deles lançarem aí essa tecnologia de motores movidos a ar comprimido. Em 2011, na Universidade de Michigan, foi construído o primeiro motor de disco de onda, que é muito pequeno. Estão vendo aqui na mão desse rapaz? Isso aqui é um motor, tá? Ele funciona com ondas de choque e é um motor extremamente compacto.